Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Obrigado porque eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal. Se não fez, se inscreva agora. Obrigado porque de alguma forma você tem espalhado essas mensagens para outras pessoas e eu espero do fundo do meu coração que de alguma forma você esteja sendo abençoado ou abençoada pelas mensagens que tenho postado aqui. Já postamos 2 séries e esse é um tema avulso, um sermão avulso que estou apresentando neste momento. A próxima série que nós vamos apresentar é sobre textos de difícil interpretação da Bíblia. E você pode participar dessa série. Como? Aqui nos comentários você pode colocar um texto da Bíblia ou um assunto da Bíblia que você gostaria de compreender melhor. Então você pode colocar essa sua dúvida, colocar esse questionamento, e aí eu vou analisando e encaixando para explicar essas possíveis dúvidas que você possa ter, encaixando esses temas na minha série, na minha próxima série de explicação de textos difíceis da Bíblia, ok? Então você pode divulgar para outras pessoas também, para que outras pessoas possam também participar dessa próxima série que vou lançar aqui no canal A Busca. Repito, já terminei 2 séries, esse é um tema avulso, pois vou começar ainda uma série daqui a algumas semanas. Conforme sempre fazemos aqui no canal, vou pedir para você fechar os seus olhos podendo para uma palavra de oração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Espírito que inspirou ela pode também nesse momento nos iluminar para compreendê-la e é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, pegue sua Bíblia, vamos analisar um texto de Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. De maneira bastante breve, bastante objetiva, extraindo lições importantes dessa palestra que eu tenho denominado A Certeza do Perdão. É uma certeza que você precisa ter. A busca começa nesse momento. Muito bem, com a sua Bíblia em mãos, Gênesis capítulo 4. A título de introdução, eu preguei esse sermão em uma igreja, uma grande igreja em São Paulo, um dia, e na porta uma irmã veio me cumprimentar e contou a história de uma outra irmã que estava naquela ocasião quando preguei esse sermão. E ela me contou então a história. A história dizia que essa irmã havia se afastado um pouco da igreja já há algumas semanas, não querendo ir aos cultos. E como elas eram muito amigas, essa irmã incentivava a outra sua amiga a ir para a igreja. E ela dizia então, olha, eu não, a outra dizia, eu não vou mais para a igreja porque eu não estou sentindo que Deus me perdoa, eu cometi um pecado muito intenso, muito grande e Deus não pode me perdoar. E depois de muita insistência e muito negar ir à igreja, aquela irmã teve uma ideia. Então ela disse, olha, hoje, somente hoje você vai na igreja comigo e se o pregador falar alguma coisa sobre perdão e convencer você de que Deus realmente te perdoa, aí ou te perdoou, aí você continua na igreja. Mas se o pregador não falar com você, se Deus não falar através do pregador, quer dizer então que realmente Deus não te perdoou. E aquela irmã, mediante aquela proposta muito perigosa, orou muito. Muito bem, eu acredito que Deus ouviu as orações daquela irmã, porque naquela semana eu estava naquela região de São Paulo a trabalho e por uma, não vou usar a palavra coincidência, por uma providência divina, eu encontrei um líder daquela igreja numa rua em que eu dificilmente passava. O carro daquele irmão líder da igreja estava com o capô levantado. Eu então reconheci o carro, parei e em conversa descobrimos que o carro dele não tinha absolutamente nada. Tinha acontecido ali um barulho e tinha subido um pouco de fumaça, segundo eles informaram, mas o barulho havia sumido e a fumaça também. O carro estava em perfeito funcionamento. Mas daquela nossa conversa, inicialmente para saber qual era o problema que o carro tinha, surgiu então um convite de eu pregar naquela igreja. E quando eu aceitei o convite, já me veio à cabeça, pregue sobre Gênesis capítulo 4, a história de Caim e Abel. Era um sermão que eu já tinha, era um sermão que eu já havia pregado algumas vezes em algumas outras igrejas, e esse sermão então veio na minha mente, e naquela noite eu preguei sobre esse sermão, sobre o perdão divino dado nessa história, ou visto nessa história de Caim e Abel. Então, quando eu terminei de pregar, aquela irmã veio me cumprimentar e contou essa história, dizendo então que aquela seria a última vez que aquela amiga dela havia pisado na igreja adventista, se caso Deus não falasse com ela. Mas Deus falou com ela, porque
Deus me deu esse sermão e eu preguei sobre o perdão de Deus, e aquela irmã permaneceu firme nos caminhos de Deus, pois ela saiu de lá com a certeza do perdão. Eu espero que ao final dessa mensagem você também tenha essa convicção. Gênesis capítulo 4, vamos analisar a história de Caim e Abel. Verso 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então o verso 1 está mencionando o primeiro filho, o filho primogênito de Adão e Eva. O seu nome, Caim. O verso 2 nós lemos: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Só essa primeira parte do verso 2. Então a Bíblia menciona dois irmãos de um mesmo casal, Adão e Eva. Caim foi o primeiro, Abel foi o segundo. E as duas crianças cresceram, as duas crianças se desenvolveram. Eu tenho aqui muitas informações para passar sobre essa história, mas quero ir direto ao ponto para que o meu sermão fale de maneira bastante poderosa a você, com enfoque específico no perdão divino, a certeza do perdão divino que você precisa ter. Essas duas crianças, como eu disse, cresceram, e o verso 2 continua dizendo: Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. A função dos dois: Abel cuidava dos animais e a Bíblia menciona que Caim era lavrador. E a partir do verso 3, você pode ler aí, eu não vou lê-los, mas a partir do verso 3 menciona que Caim e Abel levaram uma oferta ao Senhor. E o texto diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Alguns chegam a dizer, você com certeza já deve ter ouvido muitos sermões sobre Caim e Abel, eu já ouvi alguns chegam a dizer que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não oferecera tal oferta de todo o coração. Absolutamente. Caim não foi aceita a oferta de Caim porque Caim não ofereceu aquilo que Deus queria. Lembre-se que as ofertas de animais apontavam para Jesus Cristo. Jesus, no Novo Testamento, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim não oferecera a oferta que Deus pedira. E o texto diz que Caim fica irado porque Deus não aceita a oferta dele, ok? Agora, você pode me acompanhar na leitura do verso 6. Então disse o Senhor para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Veja, esse verso 6 menciona Deus procurando a pessoa de Caim. Você conhece a história, Caim no final da história acaba matando Abel, e antes que isso ocorra, Deus vai até Caim fazendo essa pergunta: por que você está irado? Por que o seu semblante está caído? O que está acontecendo? Deus puxando conversa. Essa é a história da raça humana em relação ao contato com Deus. Deus sempre procurando, Deus sempre dando o primeiro passo, e muitas vezes através de perguntas para forçar um diálogo com o ser humano, já que naturalmente, como vimos na série que terminei na semana passada, já vimos que o ser humano naturalmente está distante de Deus. Pois Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus então sempre toma a iniciativa, e não foi diferente aqui. Deus tomando a iniciativa para que Caim pudesse externar a sua queixa, externar os seus questionamentos. Então verso 6, Deus chamando Caim e dialogando com ele. Caim está irado por quê? Porque oferecera a sua oferta e Deus não aceitara a sua oferta, em contrapartida aceitou a oferta de Abel. Caim irado, Caim agora sendo procurado por Deus, e Caim agora tem a oportunidade de se redimir daquilo que ainda faria, pois Deus já sabia, lendo o seu coração e a sua mente, Deus já sabia o que ele faria. Para que faça sentido essa história, você não pode esquecer que Caim cuidava da terra, era lavrador, e Abel cuidava dos animais. Essa era a função deles. Nós já vimos no verso 2. Agora, olha só o que diz o verso 7. Verso 7 diz, ainda nesse diálogo de Deus com Caim: se procederes bem, Deus diz para Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Só a primeira parte do verso 7. Então Deus está dizendo: Caim, por que você está irado? Diz o verso 6, por que descaiu o seu semblante? No verso 7 Deus diz: se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Então Deus está dizendo para ele: olha, Caim, você continua sendo o primogênito. Essa aceitação aqui tem a ver também com a primogenitura. O texto lá nos primeiros versos de
de Gênesis 4 mostra que Caim era o primogênito. E talvez Caim aqui estivesse com medo de perder a primogenitura, pois a primogenitura era realmente algo bastante valioso na época. Então Deus está dizendo para Caim: Caim, você não perdeu a primogenitura, você vai ser aceito como primogênito. Isso tem a ver também com o nome de Caim. Caim, um dos significados do nome Caim seria remidor, resgatador. Então ele imaginava, com certeza influência dos seus pais, que ele resgataria a raça humana, pois em Gênesis 3, verso 15, Deus, quando aparece para Adão e Eva depois do pecado, Deus promete a eles uma descendência, que viria um salvador da descendência de Adão e Eva. Então, quem sabe, é uma inferência que eu faço, quem sabe Caim aqui está com medo de não ser aquele resgatador, não ser aquele que vai salvar a raça humana que Deus prometera em Gênesis capítulo 3, verso 15, e que seus pais, durante toda a sua infância e juventude, disseram para ele. Tanto é que esse foi o nome, um dos significados do nome, Caim, dado para esse personagem. Então os pais de Caim e Abel esperavam sim que ele fosse o cumpridor de Gênesis 3,15, por isso o nome resgatador. Agora Caim está irado, pois, infiro novamente, Caim está irado talvez por perceber que o preferido de Deus não era Caim, não era ele, e era Abel. Então o medo dele de Deus agora escolher Abel de maneira arbitrária para ser o resgatador. E Deus então no verso 7 está tranquilizando Caim, dizendo: olha, você vai ser aceito. Se você proceder bem, se você fazer as coisas certas, se você fazer as coisas que eu espero que você faça, você vai ser aceito. Então eu faço uma aplicação nessa frase. Ora, é fácil nós aceitarmos, é fácil nós sermos aceitos quando nós fazemos tudo direitinho. É fácil nós aceitarmos as pessoas que fazem tudo direitinho, que fazem tudo correto aos nossos olhos. É fácil. É fácil aceitar pessoas que pensam como a gente pensa. É fácil aceitar pessoas que fazem aquilo que nós gostamos que elas façam. É fácil. É fácil aceitar as pessoas que nós escolhemos aceitá-las. É fácil. E aí talvez esteja vindo sobre a sua mente o fechamento da série Eu, o Pecado e as Pessoas, a semana passada, quando estudamos sobre o bom samaritano, quando a lição maior ali, uma das lições ali, é canalizar o amor de Deus, o perdão de Deus a todas as pessoas sem escolhermos. Deus está dizendo para Caim: se você proceder bem, você vai ser aceito. É fácil. Mas será que Deus nos trata como seres humanos? Ou seja, será que Deus também só aceita aqueles que procedem bem? Será que Deus só aceita aqueles que são bonzinhos? Será que Deus só aceita aqueles que são verdadeiros cristãos e que nunca erram? Será que Deus só aceita aquelas pessoas que, quando a gente olha de maneira exterior, são pessoas tão perfeitas, são pessoas tão corretas? Será que Deus só aceita essas pessoas? Primeira parte do verso 7 diz: se procederes bem, Deus dizendo para Caim, se procederes bem, é certo, você vai ser aceito. Mas aí vem a pergunta: e se Caim proceder mal? E se Caim não proceder da maneira que Deus espera? E efetivamente é isso que vai acontecer, porque você conhece o final da história. Caim mata o seu irmão, e obviamente não era isso que Deus queria que ele fizesse, não era dessa forma que Deus gostaria que ele agisse. E se Caim proceder mal, o que acontecerá? Agora eu quero ler o verso 7 na íntegra. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então esse verso ele tem, dizem os estudiosos que é um verso muito complicado para ser traduzido para o português. Há várias possibilidades aqui, porque há várias palavras que podem ser traduzidas de formas bastante diferentes umas das outras. Muito bem, mas há alguns estudiosos que têm um consenso aqui nesse verso 7. A palavrinha pecado aqui é uma palavra específica no original hebraico, e para alguns estudiosos essa palavra deveria ser traduzida como, na sua possibilidade, ou como uma de suas possibilidades. Não só como pecado, mas como sacrifício de pecado. Repito, alguns estudiosos dizem que essa palavra no original hebraico, aqui em Gênesis 4, deveria ser traduzida como sacrifício de pecado e não somente como pecado. Essa palavra, em outros contextos do Antigo Testamento, é traduzida como sacrifício de pecado. Então, como é que ficaria o texto
se a tradução fosse sacrifício de pecado ao invés de somente pecado. Vamos ler de novo com essa tradução em mente. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o sacrifício de pecado está na porta. O seu desejo será para ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, como é que ficou o texto? Deus, tendo em vista essa possível tradução, Deus está dizendo para Caim, olha, Caim, se você proceder bem, se você fizer tudo certinho, é claro que você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, o sacrifício de pecado está na porta. A que Deus está se referindo aqui? Lembre-se que os sacrifícios eram feitos com derramamento de sangue, para que a pessoa que cometeu o pecado pudesse ser perdoada. Isso fica muito mais claro no Novo Testamento. Repito, Jesus sendo chamado como o Cordeiro de Deus. O Novo Testamento mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, se a tradução aqui deve ser dessa forma mesmo, o que Deus está fazendo? Deus está dizendo para Caim, Caim, o que eu pedi não foram frutas. O sacrifício que eu pedi foi de animais, porque sem derramamento não há remissão de sangue. Essa é a teologia do Novo Testamento, óbvio, desde o Antigo. Então Deus está falando para Caim, Caim, estou parafraseando o verso 7. Deus está dizendo, Caim, deixa de ser orgulhoso e vai até o seu irmão. Por quê? Porque o irmão de Caim, no caso Abel, é quem tomava conta dos animais. E os animais é que eram utilizados para sacrifício na época. É óbvio que aqui nós não estamos falando de nenhum judeu, aqui não tem santuário terrestre quando os judeus faziam seus sacrifícios, obviamente que não. Mas no próprio livro de Gênesis nós podemos ter a convicção de que Deus já instituíra ali os sacrifícios de animais. Você se lembra? Depois que Adão e Eva pecam, eles fazem uma vestimenta de folhas, mas depois Deus faz uma vestimenta de peles de animais para eles. Ora, se Deus fez uma vestimenta de peles de animais, é óbvio que tal animal foi morto. Então entendemos que os sacrifícios de animais foi estabelecido já no início da criação. Com isso, Deus está dizendo para Caim, o sacrifício de pecado está na porta, ou seja, os animais. O que eu pedi, Caim, foram animais, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quem é que tomava conta dos animais? Abel. Então o que Deus está fazendo aqui? Deus está forçando, quando Deus diz o sacrifício de pecado está na porta, Deus está forçando Caim a se relacionar com o seu irmão. Ir até o seu irmão de maneira humilde e pegar um dos animais e efetivamente oferecer o sacrifício que Deus pedira. Deus está forçando o relacionamento entre Caim e Abel, para fazer com que, dessa forma, Abel tire da cabeça aquilo que ele está planejando fazer, tirar a vida do seu irmão. Então Deus diz para Caim, Caim, se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você proceder mal, eu te dou mais uma chance. O sacrifício de pecado está na porta. Ofereça o sacrifício e eu vou aceitar o seu sacrifício e a sua pessoa. O seu desejo será para ti. Deus está dizendo, o seu irmão não será o primogênito será você. As bênçãos recairão sobre você. Agora, queridos, nós precisamos ter a convicção de que Deus, da maneira que Deus tratou Caim, Ele trata a mim e a você nos dias de hoje. Se eu e você, nos dias de hoje, procedermos bem, fizermos tudo direitinho, é óbvio, seremos aceitos. Porque essas ações, nós já vimos na série anterior, essas próprias ações boas não vêm de nós, é Deus em nós atuando. Mas se nós procedermos mal, assim como Deus tratou com Caim, Ele também nos trata, o sacrifício de pecado está na porta. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, porque hoje nós temos o nosso sumo sacrifício, Jesus Cristo. Então Deus está falando para mim nesta hora, Deus está falando para você nesta hora. Se você proceder mal, se você pecar, eu te dou mais uma chance, pois o sacrifício de pecado já foi feito. Deus está dizendo a você, o meu filho já morreu, o seu sacrifício já está à sua disposição, é só você aceitar.
Estou falando para alguém que talvez esteja com consciência pesada por algum pecado cometido. Deus está dizendo para você: o sacrifício está na porta. Eu perdoo você. Deus está dizendo para você: o meu sacrifício já foi feito em seu lugar. Eu perdoo você. Permita-me ler um texto de 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. E com esse texto eu quero fechar essa minha meditação. 2 Samuel, capítulo 22, o verso 22. Eu leio assim: Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Nova tradução da linguagem de hoje. Sabe de quem é essa fala? De Davi. Você pode encontrar isso também em um dos salmos. Essa fala é de Davi. Quem foi Davi? Um homem extremamente pecador. Não vou dizer, eu não uso essa frase extremamente pecador no sentido de constância de pecado, quantidade de pecado, mas os pecados que Davi cometeu foram pecados grandes. E ele está dizendo aqui: eu tenho feito a vontade do Senhor. Eu tenho feito a vontade do Senhor. Mas como é que um homem como Davi pode afirmar que tem feito a vontade do Senhor? Deixa-me ler esse texto numa outra tradução, NVI. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Nós entendemos que o pecado nos afasta de Deus. Mas Davi aqui, nesse texto que li em duas traduções, Davi aqui está mostrando para mim e para você que há um pecado muito mais grave do que qualquer outro pecado. É óbvio que em Mateus capítulo 12, Jesus mencionou o pecado contra o Espírito Santo e esse não tendo perdão, mas isso há um contexto específico lá e será um dos temas que vou abordar aqui na próxima série, onde vou falar sobre textos de difícil interpretação na Bíblia. E repito, você pode, através dos comentários aqui, deixar um questionamento seu ou deixar uma sugestão para estudarmos um texto que talvez você gostaria de ter uma luz maior, um conhecimento maior sobre ele, ok? É uma oportunidade que você tem de participar. Aqui, Davi está dizendo, repito, que há um pecado sobremodo difícil de ser, vamos dizer assim, perdoado. Há um pecado que sobrepõe aos outros. E mesmo Davi, sendo um homem pecador como eu e você, cometendo pecados tão graves, como sabemos, ele chega a dizer: estou fazendo a vontade do Senhor? E eu perguntaria, por quê? Mesmo sendo ele um pecador, pôde fazer essa afirmação. Porque ele diz, no texto que li, eu não cometi a perversidade de me afastar, me apartar de Deus. Veja, o problema do pecado de Caim foi gravíssimo, porque ele queria assassinar o seu irmão. Mas antes de assassinar o seu irmão, Deus se aproximou dele e deu a ele a certeza de que seria perdoado. A mim e a você, Deus dá hoje a convicção, a certeza de que o nosso pecado será, sim, perdoado. Agora, é bem verdade que os seres humanos não nos tratam dessa forma. Os seres humanos têm grandes dificuldades em perdoar os pecados. Talvez você esteja falando para alguém que cometeu algum pecado contra alguém, que afetou alguém, e esse alguém não perdoa você. Esse alguém, de quando em quando, sempre traz a luma, a baila, como diz o texto bíblico, sempre traz à baila o pecado que você cometeu no passado. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência de não perdoarmos. Até porque, nós já vimos, o perdão é divino, não é humano. Então Deus está mostrando para Caim, em Gênesis 4, logo no começo da Bíblia, que ainda que cometamos alguns pecados, nós não podemos cometer, como diz Davi, a perversidade de nos afastar de Deus, mesmo quando pecamos. E muitas pessoas não entendem isso.
Você com certeza já ouviu frases do tipo, olha, pecou, fez tanta coisa errada, e aí? Continua na igreja, continua fazendo tudo, etc, etc. É claro que eu não estou aqui endossando uma atitude cínica, hipócrita, absolutamente. Mas nós vamos, enquanto vivermos nesse mundo, cometer pecados. E Deus já nos deu a certeza de que tais pecados serão perdoados. Portanto, nós devemos nos agarrar a essa certeza e não cometermos, como diz Davi, a perversidade de nos afastar de Deus, pois quando pecamos, aí é que Deus tem a oportunidade de revelar o seu amor, revelar a sua graça, para que nós nos apeguemos a Ele e nos apeguemos à certeza do perdão que Ele já nos ofereceu. Você já viu que, por exemplo, no livro de Miqueias, no último capítulo de Miqueias, Miqueias 7, Deus dá a certeza de que quando uma pessoa se arrepende e pede perdão do pecado, Deus joga o pecado, não sei se você já leu esse texto lá, Deus joga o pecado no fundo, nas profundezas do mar. Já percebeu como há pessoas especialistas em mergulhos profundos? Já percebeu quantas pessoas existem neste planeta que de quando em quando gostam de trazer à baila o pecado dos outros? Há pessoas, com certeza, que não perdoam você, que vão encontrar muitas dificuldades em perdoar você. Mas sabe de uma coisa? Deus dá a você a certeza de que Ele já te perdoou, jogando os seus pecados no fundo do mar. Você se lembra que no Antigo Testamento havia uma doença muito, 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 muito perigosa? Era a lepra. E haviam regras para os leprosos. Uma delas, o leproso tinha que, ao caminhar em público, gritar que ele era leproso, para que as pessoas pudessem se afastar dele, para não serem contaminadas. E num dado momento a Bíblia faz uma comparação, uma analogia do pecado com a lepra. Mas será que hoje nós precisamos, como os leprosos atuais, gritar para as pessoas, para que as pessoas se afastem de nós porque nós temos a lepra do pecado? Não, não há necessidade disso. Até porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores mesmo. Mas você já percebeu que as pessoas hoje não gritam que elas são pecadoras, mas a tendência de muitas pessoas é gritar, divulgar que outras pessoas são pecadoras. As pessoas vão te procurar dizendo que você pecou no passado, que você errou no passado. As pessoas vão jogar na cara os erros que você cometeu. As pessoas vão fazer isso, mas por favor, não pense que essa é a atitude de Deus também em relação a você. Por quê? Porque Deus prometeu que vai dar a você o perdão dele. Você precisa ter essa certeza. Se ele estendeu o perdão dele para Caim, ele pode me perdoar, ele pode te perdoar, e ele quer que eu e você tenhamos essa certeza. Mas eu apelo para que você, não importa o que você cometeu, não importa o pecado que você cometeu, como diz Davi, não cometa a perversidade de se afastar de Deus. Ainda que em pecado, se aproxime de Deus, busque a Deus, e você vai ter a convicção de que Ele te ama, de que a graça dele te alcança e que o perdão dele será certo. Tenha certeza do perdão de Deus. Ainda que as pessoas te acusem, ainda que as pessoas levantem pecados do passado que você cometeu, que você tenha a convicção de que Deus já te perdoou. E não importa o que as pessoas digam, que seja importante para você só aquilo que Deus diz de você. E o que Deus diz de você? Você é filho. Você é um filho de Deus. Meu apelo, não cometa a perversidade de se afastar de Deus. Pelo contrário, se aproxime cada vez mais dele. E ele vai te dar a certeza do perdão, ele vai te dar a sua paz e, com certeza, se você continuar desfrutando essa comunicação, essa comunhão com Deus, quando Jesus Cristo voltar, ele vai dar a você a vida eterna, segundo ele te prometeu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela certeza do perdão em Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome dele. Amém. Deus abençoe você. Mais uma vez, se inscreva no canal e divulgue esses vídeos.
Um grande abraço.